Meditações no Evangelho de João. João capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A história da incredulidade de Tomé, relatada nesses versículos, é um relato peculiar do Evangelho de João. Por razões sábias e boas, ela é passada em silêncio por Mateus, Marcos e Lucas, e provavelmente não foi contada ao mundo até que Tomé já estivesse morto. É precisamente uma daquelas passagens da Escritura que fornece forte evidência interna da honestidade dos escritores inspirados. Se impostores e enganadores tivessem escrito a Bíblia para o seu próprio proveito particular, jamais eles teriam contado à humanidade que um dos primeiros fundadores de uma nova religião se comportou aqui como Tomé. Devemos notar, em primeiro lugar, nesses versículos, quanto os cristãos podem perder por não frequentarem regularmente as assembleias do povo de Deus. Tomé estava ausente na primeira vez em que Jesus apareceu aos discípulos após sua ressurreição e, consequentemente, Tomé perdeu uma grande bênção. É claro que não temos prova de que a ausência do apóstolo ocorreu por algo justificável. Ainda assim, em uma crise como aquela na vida dos 11, parece altamente improvável que ele tivesse qualquer boa razão para não estar com seus irmãos. Uma coisa ao menos é clara e evidente. Por estar ausente, ele permaneceu por uma semana inteira em suspense e incredulidade, enquanto todos ao seu redor se alegravam com o pensamento de um Senhor ressuscitado. É difícil supor que isso aconteceu sem qualquer falta do próprio Tomé. É difícil afastar a suspeita de que Tomé esteve ausente quando poderia estar de fato presente. Todos nós faremos bem em lembrar a exortação que existe na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Nunca devemos nos ausentar da casa de Deus aos domingos sem boa razão. Nunca devemos deixar de participar da ceia do Senhor quando ela é administrada em nossa própria congregação. Nunca devemos permitir que nosso lugar fique vazio quando os meios da graça estão sendo oferecidos. Este é o caminho que faz o cristão crescer e prosperar. O próprio sermão que desnecessariamente deixamos de ouvir pode conter uma palavra preciosa e oportuna para a nossa alma. A própria assembleia de oração e louvor da qual nos afastamos pode ser exatamente o encontro que teria nos animado, nos firmado e vivificado o nosso coração. Pouco sabemos o quanto nossa saúde espiritual depende de pequenos auxílios regulares e habituais e o quanto sofremos quando deixamos de acessar esses auxílios. O argumento de que muitos frequentam os cultos e não se tornam melhores por causa disso jamais deveria satisfazer um cristão genuíno. Esse argumento pode satisfazer os incrédulos que são destituídos de graça, mas nunca deveria satisfazer um verdadeiro servo de Cristo. Devemos nos lembrar das palavras de Salomão: Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, vigiando diariamente às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Acima de tudo, o cristão autêntico deve atar ao seu coração a promessa do Mestre: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Tal homem raramente ficará, como Tomé, do lado de fora, no frio cortante da incredulidade, enquanto outros são aquecidos e saciados na fé genuína.
Em segundo lugar, devemos notar nesses versículos quão bondoso e misericordioso Cristo é para com crentes tardios e lentos. Talvez em nenhum outro lugar de todos os 4 evangelhos encontremos esse lado do caráter do nosso Senhor tão belamente ilustrada quanto na história que está diante de nós. É difícil imaginar algo mais cansativo e provocador do que a conduta de Tomé, quando nem mesmo o testemunho de 10 irmãos fiéis teve qualquer efeito sobre ele e ainda assim o levou a declarar obstinadamente: se eu não vir com meus próprios olhos e não tocar com minhas próprias mãos, de modo algum crerei. Contudo, por outro lado, é impossível imaginar algo mais paciente e compassivo do que o tratamento que nosso Senhor dispensou a esse discípulo fraco. Ele não o rejeitou, ele não se afastou dele, ele não o excluiu. Muito pelo contrário, Jesus veio novamente ao fim de uma semana e aparentemente para o próprio benefício de Tomé, para dar a ele um benefício especial. E Jesus o trata segundo a sua fraqueza, como uma enfermeira gentil lida com uma criança teimosa. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Se nada além da evidência mais grosseira, mais concreta e mais material pudesse satisfazê-lo, até mesmo essa evidência lhe seria dada. Certamente, esse foi um ato de amor que excede o conhecimento e uma paciência que ultrapassa o nosso entendimento. Uma passagem das Escrituras como esta foi escrita para o conforto especial de todos os verdadeiros crentes. O Espírito Santo sabia muito bem que os lentos, os tardios, os obtusos e os duvidosos são de longe o tipo mais comum de discípulos neste mundo mau. O Espírito Santo cuidou de fornecer abundante evidência de que Jesus é rico tanto em paciência quanto em compaixão e que ele suporta os pecados de todo o seu povo. Cuidemos então para que bebamos do Espírito de nosso Senhor e imitemos o seu exemplo. Nunca consideremos homens como ímpios apenas porque sua fé é fraca e seu amor é frio. Lembremos-nos do caso de Tomé e sejamos muito compassivos e cheios de terna misericórdia. Nosso Senhor tem muitos filhos fracos em sua família, muitos alunos lentos em sua escola, muitos soldados inexperientes em seu exército e muitas ovelhas mancas em seu rebanho. Contudo, mesmo assim, ele suporta todos eles e não lança nenhum deles fora. Feliz é o cristão que aprendeu a agir da mesma maneira com seus irmãos. Há muitos na igreja que, como Tomé, são lentos e tardios, mas que, apesar disso, como Tomé, são crentes reais e verdadeiros. Por fim, devemos notar nesses versículos como Cristo foi chamado por um discípulo de Deus, sem que isso recebesse qualquer proibição ou repreensão da sua parte. A nobre exclamação, meu Senhor e meu Deus, admite apenas um significado. Foi um testemunho distinto da divindade de nosso bendito Senhor. Foi uma declaração clara e inequívoca de que Tomé cria que aquele que ele viu e tocou naquele dia não era apenas homem, mas Deus. Acima de tudo, foi um testemunho que nosso Senhor recebeu e não proibiu, e uma declaração a qual ele não dirigiu uma única palavra de repreensão. Quando Cornélio caiu aos pés de Pedro e quis adorá-lo, o apóstolo recusou imediatamente, e na hora ele disse, levanta-te, eu também sou homem. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 26. Quando o povo de Listra quis oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão dizendo, Senhores, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens sujeitos às mesmas paixões que vós. Isso está em Atos capítulo 14, versículo 14. Contudo, quando Tomé disse a Jesus, meu Senhor e meu Deus, essas palavras não provocaram uma sílaba sequer de censura por parte do nosso santo e amado Mestre. Podemos duvidar que essas coisas tenham sido escritas para o nosso ensino? Firmemos bem, então, em nossa mente que a divindade de Cristo é uma das grandes verdades fundamentais do cristianismo e estejamos dispostos a até mesmo irmos à fogueira por causa dela. A menos que nosso Senhor Jesus seja verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, não fará qualquer sentido falarmos de sua mediação, de sua expiação, de sua intercessão, de seu sacerdócio e de toda a sua obra de redenção. Essas doutrinas gloriosas são blasfêmias se Cristo não for Deus. A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é ensinada em toda parte nas Escrituras.
e repousa sobre evidências que jamais poderão ser derrubadas. Portanto, descansemos diariamente nossas almas pecadoras em Cristo, aquele que é perfeito Deus e perfeito homem. Façamos isso com confiança, sem vacilar. Ele é homem e, portanto, pode compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é Deus e, portanto, é poderoso para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus Pai. Não há motivo para temor para o cristão que pode olhar para Jesus pela fé e dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Com tal Salvador, não precisamos temer começar uma nova vida religiosa. E com tal Salvador, podemos prosseguir com ousadia.